Ô, gente, teve um probleminha na bateria aqui e descarregou a câmera, né? Eu vou retomar aqui a discussão. A gente estava falando da Constituição, né? Que a Constituição brasileira, ela tinha alguns aspectos muito interessantes. Primeiro, que haveriam eleições diretas, certo? Em 38, mas houve um golpe e não teve. Que as mulheres poderiam votar, mas houve um golpe e não teve. Das coisas prometidas que realmente eram interessantes é que nós teríamos uma promessa de um parque industrial e na Constituição brasileira teria uma cláusula, por exemplo, a consolidação das leis trabalhistas, que até hoje nós temos. Estão querendo esculhambar aí, mas pelo menos foi feito. Então, o que que acontece? O Vargas, ao prometer esse parque industrial, trabalho e lei, vamos lá. As leis eram muito urbanas. Na zona rural, o trabalhador rural sofria as pampas. Mas, pelo menos, alguém se beneficiava. Eram leis mínimas, mas, gente, pensa aí. Eram coisas que a gente não tinha, né? Isso era muito importante. Por exemplo, salário mínimo, descanso semanal, férias com remuneração. A gente não tinha essas coisas. Então, hoje é básico, mas naquela época não era. Então, gente, uma coisa importante dessa época foi uma polarização que teve no governo Vargas. De um lado, a Ação Integralista Brasileira, AIB, que era a sigla, é uma galera liderada por Plínio Salgado e que representavam as forças nazistas dentro do Brasil. Eles tinham símbolos, eles queriam imitar um pouco o partido nazista. Por exemplo, o seu líder, o Plínio Salgado, ele era muito apegado a esse negócio de nacionalismo, de patriotismo, e foi buscar uma palavra indígena, né, muito antiga, Anauê, né, para ser o símbolo dos AIBs aqui do Brasil. Ele também buscou a letra grega, eu já não sei porquê, que era, talvez seja porque significa soma, né, a sigma. Então, o Plínio Salgado organizou essas forças, ele liderava a Ação Integralista Brasileira. Não é que todo mundo lá era nazista, mas o pessoal aderia, né? Era bem simpático, a maioria deles era. E, do outro lado, a ANL, né? Que eu tenho sérias dúvidas se era ANL ou ALN. É a mesma sigla, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, e a ALN, a Aliança Libertadora Nacional. É que uma é feita na era Vargas e a outra é feita nos anos 60. E eu sempre confundo. Cara, na sala de aula eu sempre peço um livro e tal. Hoje eu acabei não lembrando aqui. Enfim, essa força era mais contra Vargas e tinha muita gente comunista nela. Não é que todo mundo era comunista, mas tinha alguns. O líder era. O líder era o Luiz Carlos Prestes, aquele lá da coluna Prestes. Beleza? Então o que acontece? Era uma liderança nazista e uma liderança comunista, guiando grupos que brigaram durante bons anos, certo? Em 1935, o Luiz Carlos Prestes ele achava que poderia dar um golpe comunista no Brasil. Olha aí, a primeira vez que se organiza de fato um golpe, o Getúlio Vargas tirou de letra, pá, separou a galera ali, botou o líder deles, o Luiz Carlos Prestes, na cadeia, morfando na solitária por 9 anos, deportou para as câmaras de gás, ou melhor, para os campos de concentração nazistas, Olga Benário, que era alemã e judia. Olha só, cara, a mulher era alemã, judia e comunista. E aí ela era uma líder comunista. Estava no Brasil para fazer essa revolução com Prestes. Estava grávida de Prestes. Inclusive ela teve a filha no campo de concentração. A filha chama Anita Prestes. Estava viva até um dia desses, não sei se ainda está. E aí, galera, o que acontece? A tentativa de revolta comunista no Brasil chamou-se de Intentona Comunista. Não deu, foi um espirro de um peido, cara. Foi muito insossa, os caras detonaram, né? E Getúlio Vargas seguiu seu governo tranquilamente. Isso em 35, né? Em 37, às vésperas das eleições, Getúlio Vargas devia estar pensando lá, meu Deus do céu, o que é que eu faço para ficar no poder? Todos os golpes que já aconteceram, que eu estudei, eles nasceram em situação de caos, confusão, né? A Alemanha nazista, eles não chegaram lá dando um golpe, mas eles foram infiltrando no governo, né? Através do caos que estava lá.
Então é sempre assim, 64 foi um caos, o caos seria em 54 também, não, foi evitado pela morte de Vargas. O que acontece? Não havia caos naquela época. O Brasil fluía muito bem, a indústria estava decolando, o povo estava satisfeito, os cafeicultores se recuperando. Tava massa. Aí, para justificar o golpe, o que Vargas faz? Cria uma situação caótica, que é o chamado Plano Cohen. Plano Cohen. Atenção, alô, alô, a invasão dos nazistas, ou desculpa, a invasão dos comunistas. Eles estão vindo de todas as partes, indo para lugar algum. Assim caminha a raça humana, se devorando um a um. Mentira, isso é uma letra de música dos uns e outros. Ih, rapaz, esqueci. Mas é de uma banda de rock dos anos 80. Mas vamos lá. O que acontece? Vargas anunciou uma ameaça comunista de novo. Não tinha ninguém para contar a história dos comunistas, mas tudo bem. Anunciou uma ameaça comunista e espalhou esse pavor pelas redes, né, de comunicação, que era rádio e jornal na época, né? Não tinha internet, não tinha televisão. Era bem menos rápido, mas era. Vargas conseguiu espalhar através do rádio que haveria esse plano, o plano Cohen. Ele vai desbaratinar esse plano e por isso ele fala, gente, nesse momento não dá para confiar em ninguém, então ele decreta estado de sítio, manda o Congresso para casa e todas as decisões que ele vai tomar sozinho. E aí ele vira o ditador brasileiro. Que coincidência, né, rapaz? Esse golpe, essa tentativa de golpe foi bem na véspera das eleições que ele não poderia participar. De fato, Vargas estava lá e era mais um golpe, cara. E ele ficaria até 45. Nesses anos, de 37 a 45 de ditadura, são os anos que vão fluir as mudanças econômicas do Brasil. Por causa justamente da industrialização. Muita grana que veio da Alemanha, muita grana porque o Brasil fazia uma parceria boa com a Alemanha, muita grana que veio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham interesse no Brasil e a guerra foi declarada em 39 e o Brasil ficou neutro. Então ele conseguiu ali a manipular as forças para arrecadar o máximo possível. Getúlio Vargas era bom nisso. Só que quando ele entra na guerra, ele entra do lado dos Estados Unidos, e que tinha também declarado guerra. Entra do lado das democracias. Isso eu vou falar numa aula que é só sobre guerra e Brasil. Mas, por hora, para encerrar, é importante que vocês entendam que no período ditatorial foi desenvolvido as indústrias de base, que é questão de ferro, de aço. Uma coisa importante para vocês, ela termina de uma forma inusitada. Adivinha? Um camarada chamado Dutra, Eurico Gaspar Dutra, volta da guerra. O cara voltou muito forte, o Brasil foi bem na guerra, tal, ele era o ministro da guerra. Ele chega lá e fala para Vargas, cai fora, baixinho, ou então, briga. Vargas não foi besta, saiu, aceitou o golpe. A palavra golpe está sendo repetida, não é brincadeira, não estou revisando. É verdade, é novidade, é de novo, tudo novo de novo. O que acontece? Vargas sai do poder. Dutra é eleito numa eleição feita às pressas e o Brasil está de novo em vias democráticas. Sabe lá que nível é essa democracia. Mas aí já é outra aula. Espero que vocês consigam responder a questão. Foi democracia o período de Vargas? Xiii. Valeu, galera. Até a próxima.